O guia de hoje é do personagem Gotenks, que é o personagem que atualmente está muito forte, uma vez que a única coisa que faltava para esse personagem estar completo agora ele tem, que é dano, e agora ele tem muito dano. Bom, no geral todos os normais com L dos personagens são muito bons pela sua frame data, porém são terríveis pelo seu alcance. Ele tem um 2L baixo, que é muito bom, de 7 frames, um 5L e um 5LL, que não tem muito alcance, mas ainda assim tem uma boa frame data os dois, e um 5LLL que coloca o Gotenks no ar, ou que possibilita um Air Dash, logo é uma boa ferramenta para mix-up. Seu 5M e 2M tem um alcance decente por serem golpes médios, ainda assim nada muito impressionante. Seu 5H tem a opção de você segurá-lo, fazendo com que o Gotenks fique um frame positivo. E você pode linkar isso com um Super Dash e conseguir alguns mix bem interessantes com isso. Seu 2H tem bastante frames ativos e uma hitbox bem larga até. Ele é um pouquinho demorado, mas ainda assim é um bom 2H. Seus 5S são 4 Ki Blasts spamáveis, que são um pouco mais lerdas que as convencionais. Ainda assim é sempre bom o personagem ter Ki Blast spamável porque isso auxilia ele no neutro. Seus golpes no ar no geral são muito bons. Seu Jump H e Jump 2H são convencionais. Seu Jump S tem um diferencial, se você segura pra frente o Gotenks dá um salto, o que pode ser interessante para algumas abordagens em Air to Air. Ainda assim não é tão bom assim como um Jump S, já que ele tem uma angulação bem ruim. Seu Jump L primeiramente seu Jump M. Seu Jump M é excelente para cross-ups, é um bom Jump M para cross-ups. Agora falando do seu Jump L. É um Jump L de 3 hits, ou seja, ele bate 3 vezes, sendo que apenas a primeira vai contar como overhead, o resto vai contar como um golpe mediano. Então o oponente pode defender agachado ou em pé. Esse golpe é como se fosse uma faca de 2 gumes. Por que eu digo isso? Esse Jump L é excelente para situações em Air to Air. Facilmente você consegue abordar o oponente com esse golpe. Mesmo que você consiga errar um hit ou outro, dificilmente você vai conseguir errar todos. Então ele é muito bom para situações Air to Air. Agora o problema com esse golpe é a questão de punição de Super Dash enquanto você esteja no ar, né? Geralmente você pune com o próprio 5L no ar, né? Porém com esse personagem, além de ser bem difícil, além de ser difícil de conectar, é difícil de acertar também. Então você nunca vai utilizar esse golpe para punir um Super Dash no ar. E agora que a gente passa para os seus especiais. O 236 LMH desse personagem é o Miracle Super Punch. É um golpe que atualmente está sem damage scaling, o que faz com que seu dano a partir desse golpe seja absurdamente alto. E é com esse golpe, a versão Query no caso, que a gente vai punir o Super Dash. Caso você esteja com uma assist, você pode facilmente confirmar. A partir do 214, que eu vou falar mais pra frente. Caso você tenha a barra, você vai fazer um pós-vanish. Então é esse golpe que eu recomendo utilizar para punir Super Dash enquanto você esteja no ar. Ele é muito interessante para block strings, uma vez que ele é apenas -2 on block. Então é muito interessante esse golpe. O 236M, eu esqueci de falar isso, mas o 236L, enquanto o Gotenks faz esse golpe, ele cai, se ele estiver no ar. O 236M é ao contrário. Ele primeiramente sobe, mas depois ele cai. Caso você consiga acertar o oponente no ar com isso, quando os dois caírem no chão você vai estar 3 frames positivo, então é bem interessante também. Mas ainda assim ele não tem muito uso a não ser isso em algumas rotas específicas de combo. O 236H, que é o Miracle Super Punch X, deixa um frame positivo, então ele é bem interessante para executar block strings solos com Gotenks. Ele tem um diferencial que, se você, dependendo de como você segure a direção, ele avança mais ou menos. Por exemplo, se deixar no neutro, o Gotenks vai avançar bem pouco. Se eu deixar segurando para trás, ele não vai avançar. Agora, se eu segurar para frente, ele avança. Vale destacar que todos esses golpes você pode segurar ou soltar para o Gotenks fazer mais ou menos hits. Bom, agora passando para as variações de 214. As variações de 214 LMH é o Beyblade. A versão com L é bem interessante para terminar block strings também. A versão com M ela é mais interessante atualmente para Snap, por quê? Como vocês puderam ver, mesmo depois do Snap eu consigo ter a vantagem.
Então é por isso que essa opção é muito interessante. Ainda assim é o único uso desse golpe e em algumas rotas específicas para finalizar. A versão QH, assim como a versão QH do 2x6, você pode direcionar. Ainda assim, já esses 3 golpes são bem ruins, apenas sendo úteis para combos, principalmente a versão com L, já que é a partir dela que a gente vai fazer os C-Jumps desse personagem. O 2x6S é o seu Beam, o que é muito bom. Esse Beam tem um diferencial que se você segura o S, ele faz um feint, ele faz um fake de Beam, ele não solta em si. Pode ser útil em alguns casos, mas eu não vejo muita utilidade, uma vez que ele tem bastante land recover agora. Ainda assim é muito interessante o personagem ter um Beam. O 214S no chão é o Galaxy Donut. É um golpe que deixa o Gotenks 5 frames positivo on block, porém ele é muito leve, então o oponente pode, se ele tiver com reação para isso, ele pode te punir por isso, então não recomendo abusar. O 214S no ar é o Bombardeiro de Mísseis, que é basicamente a rajada de Ki do Vegeta Super Saiyajin. Ela é só útil para finalizar combos, principalmente quando você pretende usar um level 3. Vale destacar que todos os especiais de LMH desse personagem você pode cancelar em qualquer outro. Por exemplo, se eu utilizo o 266L, eu posso cancelar no 214L. Assim. Eu posso fazer o contrário. Ou eu posso cancelar nos golpes com S. Porém os golpes com S você não consegue cancelar. Falando das suas assistências, antes de falar um pouco mais do neutro, a assistenciada desse personagem é o Galaxy Donut. Apesar de ser uma assist bem lerda, ela tem bastante frame de block stun e ela de certo modo vai até o oponente. Mas eu recomendaria utilizá-la somente em block strings e alguns combos, já que no neutro ela é muito lerda para conseguir fazer algo em si. A assist B é uma assist bem ágil e possui bastante block stun, ela tem 40 frames de block stun, o que é muita coisa para a agilidade dela. Ela é muito útil também para certos personagens. A assist C é uma assist C de Beam, com block stun convencional por ser uma assist Beam. Então basicamente qual seria a melhor assist das três? Eu diria que depende. Para um personagem como o Goku GT, que precisa de block stun atualmente para conseguir ter um mix decente, a assist A seria recomendável, uma vez que ela permite o 50-50 que esse personagem possui. Para um personagem como o Tingohan, a assist B seria mais interessante, uma vez que ele não precisa de tanta block stun assim, e a assist B é mais interessante para situações para fazer combos com facilidade. A assist C ela é mais útil para personagens como o Goku base, que não necessitam de assists para fazer mix-up, uma vez que ele é um personagem de Command Grab. Então por isso que eu diria que depende. Vale destacar que a assist A ela é bem diferenciada. Alguns personagens, cada personagem eu diria, tem uma maneira única de confirmar a parte dela, que às vezes, na maioria dos casos, você só consegue fazer uma rota com essa assistência. Ainda assim é bem complexo, mas nada muito impossível de utilizar. Bom, passando para o neutro desse personagem, ele é um personagem muito sólido nessa questão. A longa distância, você pode tentar puxar um Super Dash com seus Ki Blasts. Eu recomendaria, como todos os casos de Ki Blast, spamar no máximo 3, porque aí você teria tempo suficiente para reagir. Você pode reagir com seu 2H, vai conseguir bastante dano a partir disso, abrindo mão do Slide Knockdown, ou fazendo um combo de 2H convencional, permanecendo útil o Smash dele, né? Ou punir com o Beam. Você também pode usar o seu Beam para fazer o fake do Beam para tentar puxar um Super Dash também, uma vez que você vai ter recover suficiente para punir. Ou você pode usar o Beam em si quando você vê que o oponente está dando uma vacilada, ou ele vai usar um Ki Blast para tentar fazer um combo a partir disso e ganhar o turno, ou caso ele defenda, a partir de um Vanish, conseguir o turno também. Bom, para tentar avançar, eu recomendaria sempre, caso o oponente esteja no ar, pular com o Jump L, e caso você veja que ele vai utilizar o Super Dash e você esteja no ar, como eu já disse, você vai punir com 236L e vai conseguir bastante dano a partir disso, gastando Assist, uma barra ou Spark. Você não vai conseguir confirmar sem ter um desses três, o que é bem raro de acontecer. Além disso, como eu já disse na parte dos normais, o Jump Air dele é excelente para situações Artware. Por ser de vários hits, normalmente você vai ter a vantagem técnica para conseguir a abordagem. Além do mais, ele tem um alcance bem decente. Então é um bom Jump Air nesse tipo de caso. Ele só peca realmente na questão de punir Super Dash.
Agora, falando na questão de tentar outro tipo de abordagem no chão, você pode ser ousado e vir com o Miracle Punch X, uma vez que você consegue rushar com ele. Não é tão difícil de você acertar, mas ainda assim eu recomendaria usar só quando você tem a plena certeza de que você vai conseguir acertar, porque é um movimento bem arriscado. Você também pode tentar uma abordagem com Jump S. E segurando pra frente para conseguir um mix a partir disso é um mix bem decente. Bom, antes de passar para os mixes e combos, eu sempre recomendaria você não abusar muito do Galaxy Donuts, nem do 5H carregado. Utilize com cautela e quando você tem a certeza de que o oponente vai respeitar. Porque se você abusar muito disso, uma hora o oponente vai apertar um botão e vai te punir. E você tem a opção, que é a mais segura de todas, de fazer o 2x6H, né? Porque o oponente, mesmo se quiser, não vai poder refletir. E você vai ficar um frame positivo. O que é muito interessante. Como por exemplo eu vou mostrar agora. Como vocês podem ver, ele não pode refletir. E eu ainda vou colocar ele para defender primeiro. Para comprovar o que eu estou falando. Bom, como você fica um frame positivo, você pode começar a string porque você vai ter a vantagem de quadros, né? O que é muito interessante. Eu pretendo fazer um vídeo à parte tentando abordar o Ghost Choke, que é o 2x6HS dele, né? Como utilizar corretamente. E no mesmo vídeo falar como faz os hit jumps dele, que não é nada muito complexo. Parece ser complexo, mas não é tanto assim. Quando você entende como funciona, é bem simples até. Bom, agora sim, fique com os mix e com os combos.
What?